Bom, gente, eu resolvi fazer um vídeo de explicação e depois de resolução dos exercícios. Por quê? Muita gente acabou me chamando e perguntando várias coisas e aí eu achei que a aula não foi o suficiente para vocês aprenderem, tá? E então eu vou explicar essa teoria que eu vou explicar agora. Eu mandei no grupo, aliás, mandei na plataforma. Se precisar, eu mando no grupo amanhã. E eu vou explicar primeiro a teoria, tá? Eu achei que vocês iam entender, mas não tem problema. Esse assunto é um pouco difícil mesmo. Então, olha só. Existem duas... Assim, ó. Existe uma separação. Primeiro, a gente tem uma coisa chamada ligações químicas. Tá? Vamos começar do começo, que eu acho que é mais fácil, né? Ligações químicas. Ligações químicas, a gente viu que a gente tem principalmente, né, as principais, ligação iônica, ligação covalente. São as principais. Claro que a gente tem também as ligações metálicas, mas as ligações metálicas, elas são tão simples que não tem muita complicação. Ligação metálica é entre metal. Pode ser átomos do mesmo metal, tá? Tipo assim, uma barra de ferro, um prego, bombril, mesmo metal, ou de uma liga metálica, tipo bronze e ouro 18 quilates. Desde que eu tenha só metal, eu tenho uma ligação metálica. Ela é simples, porque a ligação metálica, a gente vai entender o seguinte, que são átomos, tá? Do mesmo metal, que em algum momento eles perderam, todos os metais têm a capacidade de perder os elétrons da camada de valência, então eles perdem os elétrons, tá? Eles se tornam cátions e os elétrons ficam livres. Só que eles não saem por aí, né? Os elétrons, eles vão ter uma certa atração pelos cátions. Só que o que acontece? São vários elétrons para vários cátions. Então, vamos imaginar assim, que o primeiro átomo que perdeu o elétron, tá? Ele pode ser atraído, ele se torna um cátion, ele pode ser atraído por qualquer elétron. E vice-versa. Os elétrons podem ser atraídos por vários cátions. Então, aqui a gente chama de nuvem de elétron. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Os átomos dos metais, eles ficam ligados porque todos se formam cátions, tá? Se tornam cátions e os elétrons ficam livres, tá? E por atração positivo-negativo, eles ficam todos juntos. Então, é uma ligação muito forte, tá? Mas o que vem mais ao nosso caso é entender essas duas. Ligação iônica é quando eu tenho um cátion, por exemplo, Na+, tá? E um ânion, por exemplo, Cl-. Essa atração positivo-negativa é muito forte, assim como eu acabei de falar aqui, ó, tá? Ela é muito forte. Por isso, ponto de fusão, ponto de ebulição, as forças que unem cátion com ânion são muito fortes. Então, a gente vai falar assim, ó, por exemplo, o ponto de fusão do sal de cozinha, que é o NaCl, ele tá em torno de 580 graus, ponto de fusão. Por que é tão alto? Porque precisa de muita energia para conseguir quebrar isso aqui, tá? Quanto mais forte for essa atração aqui, maior a temperatura necessária para atingir um calor suficiente para separar o cátion do ânion. Os metais, a temperatura é maior ainda. A temperatura de fusão do ferro, tá? Ela é em torno de 1.500 graus, 1.560, alguma coisa assim, ó. Temperatura de fusão, tá? Do NaCl é em torno de 580 graus, certo? Quer dizer, muito alta. Resumindo, quanto mais forte essa atração, mais junto eles estão, maior a tendência de ser um sólido e, por isso, maior as temperaturas para poder separar cátion e ânion. As ligações covalentes, elas formam moléculas. Por exemplo, ó, o CO2. Como que o CO2 se forma? O oxigênio, né? Ele vai se ligar ao carbono, tá? Por ligações covalentes, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Né? Tô fazendo a formulinha de Lewis para entender melhor. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma molécula, tá?
Por que molécula? Porque não tem carga. O que tiver carga, a gente chama de composto, substância, mas nunca de molécula. Molécula só vem ao caso quando todas as ligações são covalentes, certo? Bom, percebe, aqui não tem cátion nem ânion. Então, o que vai acontecer com essa situação aqui, ó? É mais fácil quebrar essas ligações aqui, porque a força que existe de atração aqui é muito mais forte. Já que o mais forte é uma atração eletrostática entre cargas opostas e aqui não tem carga, significa que é mais fácil de quebrar, tá? Mas o que eu queria dizer com tudo isso é o seguinte: ligações iônicas, covalentes e metálicas são ligações para formar compostos. Então, a partir de uma ligação iônica, eu formei o composto NaCl. A partir de uma ligação covalente, eu formei esse composto, que é uma molécula, o CO2. A partir de ligações metálicas, a gente formou uma barra de ferro, um prego e assim por diante. Então, ligações químicas são para formar substâncias, tá? Sejam elas iônicas, covalentes ou metálicas, certo? Qual que é a diferença entre ligações químicas e forças intermoleculares? Quando a gente fala de forças intermoleculares ou interações intermoleculares, a gente não está falando de formar compostos. Não, aqui eu já tenho o composto, no caso são moléculas, tá? Então, moléculas, a gente está falando de substâncias formadas por ligações covalentes, tá? E a partir do momento que eu tenho várias moléculas em um determinado lugar, eu vou entender como que uma molécula se junta com a outra. Como que é a interação? É forte, é fraca e assim por diante. Então, o que acontece? Ó, quando eu falei aqui que ponto de fusão do NaCl ele é 580 graus, tá? Eu quis dizer que para separar esse Na desse Cl, eu preciso de uma temperatura alta, porque esse Na+, ele tá junto com outro Cl- e aqui com outro Na+, e assim por diante. Os compostos iônicos não formam grupinho definido, tá? Compostos iônicos são milhões de cátion e milhões de ânions todos unidos. Então, não vem ao caso de eu falar forças intermoleculares para substâncias que não são moléculas. Agora, quando eu tenho molécula, eu tenho grupinhos definidos. Então, por exemplo, eu tenho uma molécula de CO2, outra molécula de CO2, outra de CO2, e assim vai. E quando a gente vai estudar forças intermoleculares, é quando a gente quer saber como que é a interação entre essas várias moléculas. Como que uma interage com a outra? É de maneira forte, é de maneira fraca, é mais ou menos. Então, é isso que a gente estuda em interações intermoleculares, certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é essa diferença. Ligações químicas formam compostos, tá? Forças intermoleculares não formam compostos. Isso daqui é o estudo de como com uma molécula de um composto interage com a molécula igual a ela ou diferente dela, tá? É essa interação aqui, é uma atração que pode ser fraca, pode ser forte, pode ser mais ou menos.